pare aí agora. Sim, eu estou falando com você, que está pensando em tirar a sua própria vida porque o seu casamento está destruído, a sua família está separada, você já fez de tudo, entre aspas. Você diz que já fez de tudo para reconciliar, unir a sua casa. Os seus filhos são como inimigos, a sua esposa, o seu esposo, vocês se atracam e se atacam como inimigos e você está pensando na morte. Pare aí agora. Você não vai cometer esta loucura. E por que não? Porque Deus, Ele quer reconciliar a sua família, meu amigo. Deus quer e Deus pode. Aí você pergunta, então por que Ele não fez ainda? Porque você ainda não fez a sua parte. Como é que é? É isso mesmo. No dia em que você concluir a sua parte, Deus então iniciará a dele. O Vale de Jaboque, este lugar na Jordânia, onde Deus transformou a identidade de Jacó para Israel, foi o lugar escolhido para também transformar você neste mês de julho. Cabe você tomar a decisão que tomou já milhões de pessoas em todo o mundo, de se entregar, de se voltar para Deus. Aí você talvez esteja se perguntando, mas como que eu posso fazer isso se Deus está nos céus e eu estou na terra? Não, meu amigo, Deus está aqui também na terra e Ele está falando com você agora mesmo através da minha boca. Você está duvidando? Preste atenção. A gente dormia no chão, eu não tinha cama, eu não tinha nada, não tinha sofá, não tinha fogão, não tinha nada. Meu nome é Darley de Aquino. Eu tenho 53 anos e sou empresário no ramo de vendas. Já vivi várias dificuldades na minha vida antes de conhecer o Senhor Jesus, né? Eu me lembro de uma situação que eu vivi, né? Eu trabalhando no meio, nós éramos na época em torno de 200 funcionários e na minha sessão, na hora de almoço, a gente saía para almoçar no horário de almoço e eu levava a minha marmita. E eu sempre me afastava do grupo. Eu me afastava de todo mundo. Sempre me distanciava 20 metros, 30 metros e comia separado. E eu me lembro que o pessoal tentava se aproximar para poder entender por que eu me distanciava. Mas é porque eu tinha muita vergonha. Na verdade, eu só tinha arroz, de vez em quando tinha feijão, e chuchu. E chuchu porque nós morávamos numa casa e no fundo tinha um paeiral de chuchu. Então minha mãe fazia o arroz e o chuchu e assim eu tinha vergonha que as pessoas vissem aquilo que eu estava comendo. Só de lembrar disso, sabe, eu me sentia muito humilhado, sabe? Porque eu não tinha a mistura, né? E eu não queria mostrar para ninguém a dificuldade que nós estávamos vivendo, né? Conheci a minha esposa, né? Eu já fui para trabalhar no ramo de vendas na época, né? Comecei a melhorar a minha vida, mas era assim, era tudo muito difícil, sabe? Eu não conseguia ter um carro no meu nome. Eu pagava, mas eu não conseguia passar o carro para o meu nome, eu não conseguia ter uma casa. Aí vim parar no estado de Goiás, em Goiânia. Aí fui morar num barracão, no 6º barracão, na onde eu morava, era o último barracão no final. A dona do barracão, eu ainda tinha esse carrão, né, que eu já estava devendo ele tudinho, já estava busca e apreensão no carro. Ela me alugou achando que eu tinha uma condição boa, porque eu me apresentava com aquele carro, né? E, na verdade, eu não tinha dinheiro nem do aluguel. Ela me perguntou onde que estavam meus móveis. Eu falei para ela que estava vindo de São Paulo, mas, na verdade, eu não tinha nada, porque eu precisava de alugar o barracão. Ela foi dentro da casa dela, pegou um fogãozinho de 2 bocas com forninho, 2 cavaletezinhos, foi lá e me entregou. Falou, isso aqui é para você ir quebrando seu galho. Foi ali que eu consegui fazer a comida para os meus filhos. A gente dormia no chão, porque eu não tinha cama, eu não tinha nada, não tinha sofá, não tinha fogão, não tinha nada. Eu não tinha nada, eu dormi no chão com as minhas crianças. Às vezes eu vendia uma enciclopédia e eu fazia R$1.000.
naquele dia. E a venda para mim era uma dificuldade, tudo amarrado. Aí eu pegava R$1.000. Em vez de eu ir para casa, eu ia para droga. E eu me lembro que um dia minha esposa falou assim: olha, esse rapaz aí do lado, estou vendo que ele sai para ir para a igreja. A gente não sabia ainda, eu não sabia qual era a igreja. E eu fui até ele estava na porta lá na rua, e eu peguei, conversei com ele, e ele foi muito bruto comigo. Falou: não, você quer ir mesmo? Então 6:50 eu estou aqui na porta e eu te levo. Quando eu cheguei na igreja Universal, eu entrei na igreja. E aí o pastor começou a pregar, a falar da minha vida, do começo da reunião até o final. A reunião foi todinha para mim. Aí eu comecei a ouvir. E quando ele falava do dízimo, eu comecei a entender que eu precisava mudar o meu entendimento. Aí eu comecei a usar a fé. Eu comecei a praticar. Eu me lembro que uma semana para me fazer uma venda, simplesmente, acho que Deus tinha misericórdia para botar comida na boca dos meus filhos, eu conseguia mal fazer uma venda para me manter. E eu me lembro que a partir dali que eu comecei a ser fiel, dizimista fiel, participar, ouvir, direção da palavra. Na outra semana, eu já fiz 12 vendas. Para quem estava fazendo uma venda por semana, a partir do momento que eu passei a obedecer, eu já fiz 12 vendas. E aí, daí para frente, a minha vida foi mudando. Eu trabalhava de gerente em uma empresa, né? E virei dono dessa empresa. Com 6 meses, a empresa que estava vendendo menos de 60 vendas por mês, passou para 600 vendas, 10 vezes mais em 6 meses. Hoje a gente tem uma vida arregalada, uma vida abençoada, sabe? Nós já fomos em Israel 4 vezes. Eu não tinha nada, né? Nada. Eu devia um carro, tive que colocar esse carro em cima de uma cegonha e mandar para São Paulo para o cara que eu devia lá pagar o frete. Morava num barracão, no 6º barracão de aluguel. Eu não tinha nada. A partir da fidelidade do dízimo, Deus mudou a história da minha vida. Hoje eu tenho casa em condomínio fechado no valor de 2 milhões. A minha empresa, só a sede, vale hoje em torno de 1 milhão. Tenho uma fazendinha de 1,2 milhão. Tenho gado no valor de 1 milhão. Tenho algumas outras propriedades. Carro da minha esposa, carro do ano, caminhonete minha, dos meus filhos, fora a minha empresa, né? Então hoje eu tenho um rancho no Araguaia, uma casa no Araguaia, então eu tenho um patrimônio muito bacana. Veio o lockdown, veio aquele medo, né? Porque era tudo novo, né? Aquela situação que a gente estava vivendo. E a minha empresa só prosperou. E nós trabalhamos no porta a porta. Quer dizer, nunca mais eu fechei nenhum dia, nunca mais eu parei. Eu tenho prosperado. Deus, o Espírito Santo, me deu ideias para me poder trabalhar. Eu modifiquei formas de pagamento. Ninguém me falou como eu deveria fazer. Foi o próprio Deus que me mostrou como eu deveria agir, como eu deveria fazer. O Espírito Santo foi me dando direção. Nada é mais importante do que o Espírito Santo. Essa é a maior riqueza que eu tenho. Essa é a verdadeira riqueza. Porque tudo isso aqui, igual eu falei, é muito bom, mas é uma ilusão, né? A gente tem que entender que o foco é o céu, né? Mas Deus nos deu a promessa de que nós iríamos desfrutar de coisas boas nessa terra, né? Do melhor da terra. Então, assim, eu tenho vivido a palavra de Deus, eu tenho desfrutado da bondade de Deus, da fidelidade de Deus nos dízimos, mas eu nunca perdi o foco. O meu foco é o céu, o meu foco é a salvação da minha alma. Essa palavra que não é de político, que não é de uma religião, de um guru, mas sim do Criador, ela se cumpre na vida daqueles que empenham a sua palavra a Deus e o honram
em primeiro lugar. O Sr. Darley é prova disso. Isso aqui era impossível. Um homem falido, um homem endividado, fracassado, um homem que para realizar uma venda, ele tinha que fazer um esforço tremendo, uma por semana. Depois que ele fez o voto de Betel, ele começou a sair do inferno em que ele vivia, de miséria, humilhação, brigas. Este homem que chegou a morar em um barraco, dormia no chão, hoje, bem-sucedido. Já foi 4 vezes a Israel. Hoje, filho do Todo-Poderoso. Ele não faz acepção de pessoas, meu amigo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer fazer o mesmo com você, mas para isso você tem que fazer o voto de Betel. O que é voto de Betel? Voto de Betel é você tê-lo como seu único Deus, como seu único provedor, como seu único Senhor, guia e protetor. Disso se trata o voto de Betel. Eu quero que você que está endividado, que não fecha contrato já há meses, você que está desempregado, você vai pegar algo que representa a sua vida profissional, a sua vida econômica, que representa, simboliza a sua empresa. Pode ser o cartão, pode ser o crachá, pode ser o seu instrumento de trabalho. Você vai trazer aqui no templo e nós vamos ungir com o óleo de Betel. Nós vamos ungir esse instrumento de trabalho com o óleo de Betel para Deus abençoar a sua vida financeira. Nesse mês de julho, que nós vamos iniciar, em poucos dias, você vai deslanchar, você vai pagar as dívidas, você vai fechar novos contratos, você vai ser bem empregado, você vai receber a promoção merecida, você vai prosperar se você fizer o voto de Betel. O voto de Betel é a porta do céu. Se você quer viver um pedacinho do céu aqui na terra, então empenhe a sua palavra. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa conhecer a Bíblia, você não precisa ter privilégios ou ter cursos ou formação acadêmica, nada contra aos que têm. Pelo contrário, graças a Deus. Mas se você não tem, isso não vai impedir você de prosperar com a bênção de Deus. Um lugar santo que leva a energia divina a todos. E isso independentemente de religião. Boa noite, eu sou o Maurício, eu sou evangélico, sou de outra denominação. É excelente a recepção, segurança, todo o tratamento com higiene, todos os cuidados com todas as pessoas que vêm visitar ou os membros da igreja. Eu sempre ouvi falar, tinha curiosidade, ainda não tinha tido a oportunidade de ter conhecido, mas depois conheci, adorei, então, de forma geral. Outro dia eu estava até comentando com um pastor amigo meu, que ele falou que sempre tinha curiosidade de conhecer e teve a oportunidade de conhecer uns 3 meses atrás, teve uma reunião de pastores e ele foi convidado para vir conhecer, ele comentando. Aí eu fiquei mais curioso ainda de conhecer, como realmente é espetacular, todos os quesitos. E os cuidados com os visitantes é destacado por Maurício, que pertence a outra denominação. Distanciamento, quando entra a higienização, álcool em gel, todo aquele cuidado com todo mundo. Excelente, todos os sentidos. Meu nome é Elizabeth, eu sou da igreja presbiteriana. O impacto que tem da gente estar aqui é como se estivesse lá mesmo em Israel, né? É muito lindo, foi uma coisa muito bem planejada. Sempre tive um sonho de vir aqui porque eu vejo muita coisa bonita acontecer com as pessoas, né? Eu assisto durante a madrugada. Um lugar definitivamente acolhedor. É bem recebido, nada cobrado e a gente vem de livre e instantânea vantagem adorar ao Senhor, buscar o nosso Pai. Não, eu não paguei nada, fui muito bem recebida, eu e a minha família. A gente está meio abobado de tão lindo que é tudo, né? E o acolhimento de vocês é muito bom. Eu acredito que muitas coisas boas aconteçam aqui. Qualquer pessoa, ubandista, cristão, católico, maçônico, quem quiser vir, eu acredito que a porta vai estar aberta.
o mesmo acolhimento que eu estou tendo, eu acredito que todos vão ter. Religiões, outras denominações, todo mundo é bem acolhido, todo mundo é bem tratado, como se estivesse em casa, realmente. São diversas as pessoas que visitam o Templo de Salomão. Elas vêm de diferentes lugares, possuem religiões distintas, porém a percepção é única, a de estarem pisando em um solo sagrado. Eu estou vindo de Mogi, é 1h30 daqui lá, né? Foi assim um passeio gostoso, chegando daqui parecia que eu cheguei no céu. É excelente a recepção, segurança, todo o tratamento com higiene, todos os cuidados com todas as pessoas que vêm visitar ou os membros da igreja. É excelente. Parabéns a todos, toda a organização. Aqui é o lugar certo. Parece que você está num pedacinho do céu, né? E eu acho que todo mundo deveria vir aqui. Aqui não tem rótulo. Aqui tem Jesus. Estrutura, acolhimento, segurança e muita organização. Mas, principalmente, o Templo de Salomão está aberto para todas as pessoas. Isso independentemente de sua religião. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Um abraço para o Maurício, para a sua família. Ele que frequenta uma outra denominação, mas venceu a distância, o preconceito, o cansaço. Domingo é o único dia que ele tem para descansar, mas ele venceu tudo isso para buscar o Espírito Santo. E saiu daqui impressionado com a presença de Deus, a recepção das pessoas aqui, dos auxiliares, dos levitas, dos obreiros do Templo de Salomão. A Elizabeth também, que frequenta uma outra denominação, venceu tudo isso igualmente ao Maurício e participou do encontro com o Espírito Santo. E saiu daqui impactada, fortalecida para enfrentar uma semana de desafios e superá-las. E por isso ela tem voltado aqui, tem frequentado ao Templo de Salomão. Meu amigo, você tem uma religião? Você frequenta uma denominação? Você se diz crer em Deus ou ateu? O Templo de Salomão é para você. Coloca aqui, por favor, Gabriel, a imagem do Templo de Salomão. Essa porta aqui tem um nome, chamada Formosa. A sua vida está horrorosa? Olha para essa imagem. Não tem aqui placa de igreja. O Templo de Salomão não tem placa de igreja. Tem a porta formosa que representa Jesus, que afirmou: eu sou a porta. Então, vença o preconceito, o orgulho, a distância, o cansaço. Vença as críticas de conhecidos que dizem: não vá, não creia. Aqui você não tem que pagar nada. Aqui você só tem que crer. Crer no Criador. Crer no Todo-Poderoso. Você ateu, você muçulmano, budista, espírita, católico, testemunha de Jeová, você judeu, tenha ou não religião, as portas do Templo de Salomão estão abertas ao público e não cobramos absolutamente nada. Domingo, ao pôr do sol, o Espírito de Deus vai brilhar no seu interior, no seu íntimo, se você abrir o seu coração e disser para Ele: eu quero ser possuído por Ti, Senhor Jesus. Eu quero Te conhecer, eu quero ser transformado. Você vai ter essa oportunidade, porque a Fogueira Santa no Vale de Jaboca é para mudar a sua identidade, a história da sua vida. Pela primeira vez em sua vida, Jacó se viu sozinho. E somente quando colocou a cabeça na pedra que fez como travesseiro, viu que precisava depender de Deus, pois a única porta capaz de reverter aquela situação era a porta do céu, aberta sobre a sua vida. Naquele momento de dificuldade, fez um voto com Deus, um compromisso, derramando azeite sobre a pedra que ergueu como altar. Se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, o Senhor me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo.
Foi ali, em Betel, que Jacó começou uma nova história. Neste momento de crise, incerteza e insegurança, somente os que assumem um compromisso de fidelidade com Deus é que têm a porta dos céus aberta sobre eles. Neste mês de junho, iremos fazer o voto de Jacó para que tenhamos uma jornada na total dependência de Deus. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar. E aí a minha dívida chegou assim a 476 mil. Eu perdi carros, perdi o nome, cartão de crédito em bancos, cheques, eu perdi tudo. Meu nome é Adriana, eu sou gestora de negócios. Os meus pais se separaram, eu era bem pequena ainda. Minha mãe acabou mudando de cidade e eu fui morar de favor com parentes. E ali foi um recomeço para minha mãe, né? Que veio com 3 filhos. E a gente viveu momentos muito difíceis, a gente dormia debaixo da mesa. E ali eu vi a minha mãe lutando. Minha mãe foi trabalhar, minha mãe trabalhava dia e noite. Minha mãe tinha 2 trabalhos para conseguir alugar uma casa. A gente saía, né, da dependência dos parentes. E assim minha mãe foi lutando, ela conseguiu alugar uma casa, trabalhos. Os meus irmãos foram crescendo, trabalhava, ajudava. Mas a gente viveu ali sempre naquela... tudo muito regrado, né? Não tinha uma alimentação muito boa, não tinha roupas boas, geralmente tudo era ganhado, doado. E assim a gente foi crescendo. E eu estudei, me formei e conquistei as minhas empresas, tive 3 comércios. E eu sofri um atentado no comércio e isso me desestabilizou como pessoa, me desestabilizou financeiramente. E eu comecei a ter criar uma dívida muito grande, porque eu já não conseguia mais fazer a gestão dos meus negócios. E aí a minha dívida chegou assim a 476 mil. Eu perdi carros, perdi o nome, cartão de crédito em bancos, cheques, eu perdi tudo. Já estava casada, tenho 2 filhos, eu já não podia mais pagar a escola para os meus filhos. Eu não tinha mais condições de pagar nem a condução para levar os meus filhos na escola. Então a gente ia a pé para a escola. E às vezes meu filho no caminho me pedia alguma coisa e eu não tinha dinheiro para comprar. E eu vivia escondida de agiotas, de ameaças, oficial de justiça 3 vezes na minha porta. Eu tive bens bloqueados. Então eu me vi numa situação que eu não tinha mais chão, eu não tinha mais para onde correr. Eu não tinha mais motivação, eu não sabia nem o porquê eu ainda estava vivendo. A minha mãe, ela já estava vindo na igreja já há alguns anos, né? E aí a minha mãe veio e alertou a gente, não vamos, dá uma chance, você vai conseguir. E aí eu aceitei aquele convite, porque eu não tinha mais nenhuma perspectiva, né? Comecei a ir. E aí eu vi que eu sempre tive eu em primeiro lugar. Eu sempre busquei a riqueza, os bens, o trabalho, os estudos, os status. Então, tudo isso a gente buscava em primeiro lugar. Ali eu fui aprendendo, eu fui me motivando, eu fui ouvindo a palavra, eu fui me tornando fiel dizimista, eu fui fazendo os desafios, né? Então, a cada semana eu fui me erguendo e eu fui vendo que aquela dívida não era nada diante do Deus que a gente estava conhecendo ali, né? E eu busquei com toda a minha força, eu pus todo o meu foco ali, naquelas palavras, em cada promessa que Deus tinha, e eu aprendi que eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar e eu em segundo. Então aí sim a minha vida teve uma diferença, uma transformação. Eu não comecei do zero, eu comecei do menos 476. Primeiro Deus. Então, o que vinha na minha mão era Deus em primeiro lugar. Não importa se tinha dívida ou o que estava acontecendo. É Deus, então vamos obedecer. É Deus em primeiro lugar. E ali eu comecei, era dízimo pequenininho, era coisas pequenas que a gente ia entrando, mas eu fui fiel naquele pouquinho.
mas eu não deixei Deus em segundo lugar, nunca mais na minha vida. E aí, esse gigante, que era essa dívida que tinha na minha vida, a gente foi negociando, foi vindo oportunidades, foi vindo coisas. Aí a janela dos céus foi aberta na minha vida. Porque hoje eu já não tenho mais meu nome sujo, eu não tenho mais a dívida, eu restituí os meus carros. Minha casa que ficou 10 anos parada na construção, a gente conseguiu terminar a casa, a gente mobiliou, a gente fez tudo do melhor. E Deus abençoou o trabalho do meu esposo, eu também trabalho. Então, assim, os meus filhos voltou para a escola particular, colocando Deus em primeiro. Deus também, Ele faz a nossa vida ser de primeira qualidade. 476 mil reais, quase R$500 mil, eram as dívidas da senhora Adriana, da sua família, né? E não era por causa do gato preto não, tá, gente? Gato preto não traz azar não, só para quem não tem o voto de Betel, até um mal olhado, qualquer invejazinha já amarra tudo, causa até acidentes e mortes prematuras. A pessoa sem um voto realmente de Betel, não tendo a Deus como seu Senhor, realmente urucubaca, inveja, olho grande, pega e mata. Mas para quem tem um voto de Betel, ainda que você tenha fracassado, ela faliu 3 empresas endividadas. Ela não tinha nem para o básico, o nome estava sujo. Quer dizer, tudo que fazia dava errado, até o dia em que ela aprendeu a honrar a Deus em primeiro lugar. Ela aprendeu a obedecer a palavra de Deus. E essa palavra, ela funciona. Funciona na vida daqueles que empenham a sua palavra e cumprem, honram a sua palavra empenhada a Deus. Foi o que fez a senhora Adriana. Faça a mesma coisa. Eu quero convidar você a trazer o seu instrumento de trabalho, algo que represente a sua vida financeira. Neste domingo, nós vamos ungir esse instrumento de trabalho, para que Deus venha lhe prosperar. Vai ser o domingo da paz. Venha vestido de branco. Você que se afastou, volte. Diga, eu voltei. Você vai falar para ele, eu voltei, meu pai. Eu estou aqui, ó. Eu quero. Sem ti é difícil, sem o Senhor é impossível. Contigo é difícil a gente vencer, mas a gente vence, lutando. Sem o Senhor é impossível. Não é verdade? Veja só, voto de Betel é quando tomamos a posição de filho, quer dizer, dizimista, votando em honrar a Deus em primeiro lugar. Deus toma a posição de pai. Você quer que ele seja o seu pai? Assuma a posição de filho. Você quer que ele lhe abençoe em tudo? Então assuma a posição de dizimista. Faça o voto de Betel para você sair desse inferno que você está vivendo. Então, assumindo o cuidado da vida do filho que é dizimista. Deus quer assumir a sua vida, Ele quer assumir o controle da sua vida. Mas para isso é necessário que você o constitua Senhor, dono da sua vida. E isso nós fazemos quando empenhamos a nossa palavra no altar, de honrá-lo em primeiro lugar. Meu nome é Fernando Costa, tenho 37 anos, hoje eu sou empresário e eu tive uma infância muito difícil. Eu fui acometido no meu primeiro acidente, né? Eu tive um cachorro que me mordeu, eu quase fiquei cego nesse acidente com 3 anos de idade. E eu fui crescendo com 5 anos, né? Por um descuido ali, eu acabei tendo um acidente grave, a qual eu queimei 30% do meu corpo, do meu rosto, enfim. Eu tive esse acidente que me traz consequências até hoje referente a essa cicatriz que eu tenho no rosto. Então, eu cresci, né, com um lar totalmente conturbado, né? Eram inúmeras brigas, eram discussões. A gente era de uma outra denominação, né? Eu fui criado, educado, né, parcialmente nisso. Na verdade, assim, tudo que era passado ali, eu vivia aquilo momentaneamente, né, no momento lá do culto, da reunião, e saía dali e para mim. E um fator principal, a qual eu nunca, né, até eu entender realmente isso, eu tinha os dízimos e ofertas como um dinheiro. Eu via aquilo como dinheiro. Então, nunca devolvi dízimo. Raramente eu dava alguma oferta.
E assim, eu ficava com o pé na igreja, outro no mundo, eu não conseguia me firmar. E por isso da música eu acabei me envolvendo ali com os grupos de louvores, com a banda que tinha na igreja, enfim. Eu era uma pessoa muito mentirosa, eu era uma pessoa que eu não falava a verdade, tudo eu escondia, eu omitia, e mesmo eu praticando o fato de ir tocar na banda da igreja, eu não tinha sinceridade, eu me mascarava para subir ali. Então eu viajava bastante. Então eu ia para as viagens, aprontava, fazia o que foi, entrava uma bebedeira, prostituição, voltava, e aí eu pedia perdão para Deus e ia para a igreja e me emocionava. Então aquilo ali para mim era certeza que Deus tinha me perdoado. Então quando eu me emocionava, que eu me arrepiava, ou que às vezes vinha aquela emoção, que eu até chegava a chorar, né? E eu achava que isso era o Espírito Santo. Eu tinha o Espírito Santo porque eu me emocionava. Aí eu fui transferido, eu tive uma oportunidade de trabalho aqui em São Paulo, em meados de 2017. Aí, literalmente, eu afundei de vez na balada, afundei de vez na prostituição, na mentira. Eu deixei de vez de frequentar a igreja. Falei, não quero saber disso mais, eu vou me afundar aqui, porque eu não via mudança. Então, para mim, não tinha diferença entre eu estar na igreja e eu estar no mundo. Eu conheci uma pessoa, né, a qual eu considero muito, que me fez o convite para vir à Igreja Universal. Na hora, eu debati com ela. Por que eu debati? Eu tinha um preconceito muito grande da Igreja Universal. Eu via a Igreja Universal como um negócio. Eu acabei cedendo ali para ela, falei, vamos lá. Só que eu fui no intuito de quê? De comprovar tudo aquilo que eu já tinha em mente. E nada daquilo que eu tinha em mente aconteceu, né? É um momento que recolheu a oferta, isso, os dízimos e as ofertas, igual todas as denominações fazem isso. E aí, voltei numa reunião de segunda-feira, né? Fala de prosperidade, agora eles vão pedir dinheiro mesmo. E foi muito pelo contrário, né? A gente começou, o pastor direcionando ali, falando que como a gente deveria se portar para ter uma vida financeira digna, para ter, ou seja, para Deus cumprir as promessas dele nas nossas vidas. E eu comecei a entender aquilo de uma forma diferente. E chegou um ponto da minha vida que eu me vi assim, sem nada. Eu estava sem dinheiro, sem emprego, sem mulher, sem namorado, sem nada. Eu cheguei no fundo do fundo. Falei, agora eu não tenho mais o que fazer. Aí foi onde eu fui para o altar. Foi uma quarta-feira, eu cheguei no altar e falei, Deus, se o Senhor realmente está aí, eu não tenho mais o que fazer. Eu decidi, era o meu tudo. Na verdade, eu não tinha nada, mas eu já não tenho nada, então não tem mais o que fazer. Então eu vou colocar minha vida aqui no altar e Deus, vamos ver o que vai acontecer, né? Me nasceu uma certeza que Deus estava comigo. Ali, que Ele tinha me ouvido, né? Era algo que eu nunca... Difícil falar. É algo que eu nunca tinha vivenciado, né? Aquela certeza. Deus tinha me ouvido, né? E a partir daí, nada passou a ter importância para mim, a não ser a minha vida com Ele, a minha comunhão com Ele. Aí sim, uma reunião de quarta-feira também, terminou a mensagem ali, a palestra, aí o pastor entrou na busca do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, o que mais que o Senhor quer de mim? Eu quero o seu Espírito. Eu já entreguei minha vida para o Senhor. Eu já perdoei todos aqueles, eu já estou aqui, eu estou no seu altar. Eu não tenho mais o que fazer. O que mais o Senhor quer de mim? Ali, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu não chorei, eu não me emocionei, eu não me arrepiei, eu não senti nada, eu não sentia gelado, eu não senti quente, nada. A certeza da salvação, ali eu tive a certeza da salvação. Eu saí dali completo, saí dali me sentindo um super-homem. E a partir dali, tudo, né, todos os meus passos, toda a decisão que eu tinha que tomar, o Espírito Santo, ele falava, é por aqui, vai por ali, faz isso. Sabe, eu não tinha aquilo, eu sempre tinha que tomar. Então, assim, eu tive tranquilidade. E aí teve a oportunidade de a gente ter o nosso próprio negócio. E assim, falei, gente, eu nunca me vi, eu nunca sonhei com isso. Então, aquilo estava acontecendo comigo de uma forma que o Espírito Santo, ele conduzindo tudo aquilo. Minha maior preocupação, o único medo que eu tenho hoje é de desagradar o meu Deus. É o único medo que eu tenho. Eu não tenho medo de empresa que vai quebrar. Nessa pandemia, a empresa arrebentou, subiu. A gente está uma abrangência hoje multinacional. Hoje eu não vejo mais o dízimo e a oferta como dinheiro.
Hoje eu vejo assim como uma forma de eu priorizar o meu Deus, de eu entregar para Ele, né? Devolver para Ele o que é dele, priorizar isso. Né? Então assim, eu tenho prazer em fazer isso hoje, tenho prazer em devolver a minha oferta, devolver o meu dízimo, em contribuir para os trabalhos da igreja, né? Contribuir para o crescimento, né, da obra de Deus. Então hoje eu tenho prazer nisso, eu tenho prazer. Eu guardo um versículo comigo, né, que foi muito importante para mim, em Malaquias 3, no versículo 7, né, qual o próprio Senhor Jesus fala: tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós, assim diz o Senhor dos Exércitos. E isso aconteceu na minha vida. A partir do momento que eu me tornei para Ele, né, deu meu tudo, que na verdade não era nada, mas o meu tudo para Ele, Ele tornou com tudo dele para mim. E isso não tem nada que paga, não tem nada que supre isso. Então hoje eu saio da reunião mais forte, é diferente. Antes de eu ter o batismo com o Espírito Santo, de eu conhecer a Igreja Universal, eu saía da igreja morto, uma pessoa morta, vazia, uma pessoa mascarada. Hoje não. A Igreja Universal para mim foi o último recurso, foi o Supremo Tribunal, foi a Igreja Universal. Hoje foi a última instância. Eu já tinha frequentado inúmeras denominações e eu nunca tinha encontrado aquilo que hoje eu tenho, que é essa paz, que é o Espírito Santo. E eu acredito que se eu não tivesse encontrado a Igreja Universal naquele momento da minha vida, hoje eu não estaria mais aqui, eu já teria ceifado a minha vida, tirado, porque eu não fazia mais sentido, eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais o que perder, a única coisa que eu tinha era a vida. O Espírito Santo, para mim, hoje, ele é tudo. Ele é tudo, e sem ele eu não sou nada. Eu não troco o Espírito Santo, não abro mão do Espírito Santo por nada. Hoje, tudo que eu tenho, a vida financeira, na saúde, na minha vida pessoal, os meus filhos, o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, nada. Sem o Espírito Santo, nada faz sentido. O Espírito Santo, para mim, hoje é tudo, ele é a base. Ele é a minha garantia da salvação. O Espírito Santo, hoje, ele é a garantia da minha salvação. O Espírito Santo, ele não é sentimento, ele não é arrepio, ele não é choro, ele não é... O Espírito Santo é o Espírito de Deus habitando em nós. Na infância do senhor Fernando, foi mordido de um cachorro e doente, sofreu um acidente, quase ficou cego, uma adolescência de miséria. Na vida adulta, tudo que fazia dava errado e ainda cometeu o erro de se envolver com pessoas viciadas, prostituição, drogas. Quer dizer, este homem era o próprio fracasso. Na verdade, o nome dele tinha que ser Fernando Fracasso. Mas Deus é misericordioso. Como você, que já cometeu tantos erros, já sofreu tantos acidentes, os encostos vêm tentando lhe matar, desde a infância ou quando adolescente. Mas Deus lhe guardou, Deus lhe preservou para você assistir esse caso verídico e entender que isso não é provação, isso não é castigo de Deus, isso não é karma, isso não é cruz, isso é o cão, é Satanás que está na sua vida. E se você não se apegar a Deus, você vai continuar vivendo o inferno aqui na terra. E Deus não pode fazer nada. Por quê? Porque a escolha é de cada um. Deus respeita a nossa decisão, a nossa escolha. Meu amigo, o senhor Fernando, ele lutou com Deus. Ele parou de lutar com as pessoas e começou a lutar com Deus. Ele parou de lutar contra Deus. Culpava a Deus, Deus não me ama, Deus não existe, Deus não quer me abençoar. E ele lutou com Deus, abraçou a Deus e disse: o Senhor vai me transformar, eu não quero mais ser este homem que eu tenho sido. E ele foi possuído pelo Espírito Santo, transformado e hoje realizado. Essa é a proposta do Vale de Jaboca. Nós vamos levar a sua foto, a sua identidade de endividado, doente, depressivo, triste, violento. Nós vamos levar essa identidade feia, horrorosa, que nem você gosta, imagina os outros. Nós vamos levar para lá. Foi aqui, nessa região, que Jacó lutou com Deus, não contra Deus, com Deus, por uma transformação de identidade. E ele foi transformado em príncipe, em filho do Altíssimo. Isso acontece hoje, quando você recebe o Espírito Santo. O Fernando provou isso para você. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura.
E é por este motivo que o grupo da Evangelização Guarulhos está aqui no Centro Ecumênico do Aeroporto Internacional de Guarulhos para realizar este ponto de oração e levar a palavra de Deus a quem tanto precisa. Eu estou aqui com a Paloma, uma das coordenadoras do grupo da evangelização, que vai explicar mais sobre o trabalho do Centro Ecumênico. Paloma. Nós fazemos um ponto de oração. É uma sala ecumênica que temos aqui no aeroporto, reservada por 1 hora, para as pessoas que estão indo embarcar ou desembarcar, indo para suas viagens, visitar um ente querido. E esse é o propósito desse ponto de fé que fazemos aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Seu nome? Sérgio Almeida da Cruz. O senhor trabalha com o que, seu Sérgio? Eu trabalho com sala VIP, aqui no aeroporto. Deixa eu perguntar para o senhor, qual a importância desta oração que a gente realiza aqui no Centro Ecumênico? Ajuda a gente a ficar em paz, né? Ter uma paz, alívio, tranquilidade. E eu estou aqui com o obreiro Márcio, que faz esse trabalho há quanto tempo? Cerca de 8 anos. E como é que é realizar o trabalho aqui no aeroporto de Guarulhos? É um trabalho bastante frutífero. Não é um trabalho que você tem um volume muito grande de pessoas, mas as pessoas vêm e a gente consegue dar um atendimento muito personalizado. A gente consegue conversar com elas e a gente percebe que as pessoas elas precisam muito de oração. As pessoas vêm aqui e elas pedem muito assim para que a gente ore por saúde, e talvez depressão é o que o pessoal mais tem se queixado aqui com a gente. As pessoas entram, existe uma regra aqui no aeroporto que as pessoas não podem ser abordadas. Até em respeito à fé delas, então a gente não pode abordar as pessoas. Mas as pessoas têm vindo até a gente. E eu queria saber, professor, aqui representa, por exemplo, um pedaço da Igreja Universal? Sim, por pessoas que nunca foram na igreja, elas vêm aqui. E é muito interessante que muitas pessoas comentam assim, poxa vida, eu estou viajando e jamais imaginei que eu participaria de uma oração, que receberia uma oração, que eu receberia uma literatura da igreja. Então as pessoas, elas gostam do trabalho e a gente sabe que algumas pessoas que vêm aqui até conseguem ir na igreja posteriormente porque elas têm uma visão diferente do trabalho da igreja. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É fácil. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária. Pelo Pix, pelo app Universal ou por SMS. Depois, basta apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. O Centro Ecumênico da Igreja Universal está aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos e brevemente em todos os aeroportos aqui do nosso país. É um lugar, um espaço onde as pessoas podem ouvir a palavra de Deus, tirar as suas dúvidas, fazer as suas orações, independentemente do credo religioso. O Centro Ecumênico não tem placa de igreja, de religião. É um lugar para todas as pessoas que estão em trânsito, pessoas que estão viajando, pessoas que ficam muitas das vezes ali no aeroporto, né, esperando dar a hora ou até mesmo pensando o que vão fazer ao chegar naquele lugar, no seu destino. Muitos estão em viagem para acompanhar o enterro de um ente querido, sabe, a separação, ou para dar apoio a um amigo. Pessoas que viajam carregadas. Você já percebeu isso, né? Que o povo tem viajado carregado de uma energia negativa, mas aqui neste lugar eles têm recebido
a energia de Deus, o Espírito de Deus tem envolvido as pessoas que passam pelo Centro Ecumênico da Universal aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Esse trabalho social e espiritual tem proporcionado ao brasileiro, ao estrangeiro, às pessoas, a um equilíbrio espiritual, psicológico. Eu nasci em Alagoas, numa cidade chamada Palmeira dos Índios, uma cidade pequena. Eu vim de uma infância muito sofrida. Nós éramos em nove irmãos. E meu pai, ele trabalhava muito. A minha mãe também, para a gente ter o melhor, mas a gente não tinha o melhor. A gente passava necessidade. Eu vendo que naquela infância eu não ia conquistar nada, lá naquele lugar onde eu estava, eu pensei em vir embora para São Paulo. Aí quando eu vim para São Paulo, eu tinha um sonho de ter o melhor. Eu tinha um sonho de poder um dia retribuir meu pai aquilo que ele fez por mim. Mas não consegui não. Esses sonhos foram frustrados. Trabalhei muito tempo aqui em São Paulo, arrumava o trabalho, não dava certo, arrumava outro, também não dava certo. Eu não conseguia parar em lugar nenhum. E eu tinha essa dificuldade de arrumar um trabalho bom porque eu não tinha estudo. Eu não tive a oportunidade de estudar na minha infância. E aí ninguém dava valor à minha pessoa. Eu não conseguia entrar em um lugar que eu queria, uma empresa que eu queria. Eu batia nas portas, pedindo emprego. E quando olhava meu currículo, que eu tinha a 3ª série do 1º grau. E eu queria trabalhar. Eu só queria realizar meu sonho. De voltar lá e falar, pai, eu consegui. Ajudar a minha família, ajudar a minha mãe e meus irmãos. Passou muitos anos e esse sonho não foi realizado. Eu também passei fome aqui em São Paulo. Eu cheguei a morar na rua também em São Paulo. Para quem tem um sonho de conquistar, de mudar de vida, foi uma frustração muito grande aqui. Eu tinha insônia, eu tinha pesadelos, eu tinha medo de morrer, eu ouvia voz, eu via vulto, eu tinha depressão, porque tinha época que eu só tinha vontade de chorar. E eu nem sabia o que era depressão. E aí foi onde realmente, ali eu me vi no fundo do poço. Ali foi, eu vi que realmente eu tinha que buscar ajuda em quem poderia me ajudar. Mas eu estava longe de Deus. E por isso que a minha vida era só frustração. Nada dava certo para mim. Eu falava com Deus, meu Deus, me tira dessa situação. Eu sei que Deus ele ouviu a minha oração, porque dias depois, a minha irmã imediatamente me convidou à igreja. A Igreja Universal do Reino de Deus, que ela já frequentava. Aí quando eu cheguei lá, eu vi tudo diferente. Eu fiquei espantado com tanta coisa maravilhosa que eu vi ali. Eu cheguei arrasado, eu cheguei chorando, frustrado, triste. E a única coisa que eu senti Deus falar é que Ele estava comigo. E eu falei, mas eu estou cansado dessa vida. Eu sei que o Senhor está comigo, mas eu estou cansado. Cheguei numa época de Fogueira Santa de Israel. Olha, foi maravilhoso. A Fogueira Santa de Israel é uma porta que Deus criou para aqueles que passar por ela mudar de vida. Eu sacrifiquei todo o pecado, eu sacrifiquei mentira, porque eu não cheguei e fui querendo colocar o material apenas no altar. Eu comecei pelo espiritual e eu vou sacrificar o que for preciso para conquistar a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é o Espírito Santo. Subi no altar, um Matias frustrado, derrotado, um Matias que sem perspectiva nenhuma de mudança de vida,
Mas o Matias desceu do altar uma nova pessoa. Eu já desci com aquela força, aquela certeza que a minha vida já era outra. Ainda que os meus olhos físicos não estivessem vendo, mas eu já acreditava que a minha vida era outra. Eu estava louvando a Deus, buscando o Espírito Santo, e eu não imaginava que eu ia receber ele naquele dia. Eu já sabia que eu estava seguro da minha salvação, que eu tinha certeza ali que eu não ia mais voltar para o mundo. Eu digo, agora eu vou lutar pelo financeiro. Eu quero glorificar a Deus de verdade com a vida financeira. Deus, ele me deu ideias para criar algo diferente. Essa máquina, ela é diferenciada de todos os equipamentos que existem lá fora. Todos que têm os nossos equipamentos, eles sabem que a nossa máquina é diferente. Mas por quê? Porque foi Deus que deu a ideia para criar algo diferente. As hélices, as facas que trituram o açaí, trituram o alho, as frutas, enfim. Foi uma ideia que veio de Deus, não veio de mim, porque eu não tenho estudo. Eu não tenho vergonha de falar que eu só estudei a 3ª série do 1º grau. Mas você pode ter certeza que Deus, ele é o engenheiro dos engenheiros. E ele me transmitiu uma ideia para me criar essas hélices e fazer a diferença. Você vê que de 3 anos para cá, onde houve essa entrega, foi onde a minha vida começou a mudar completamente. A empresa hoje é avaliada em mais de 5 milhões. Além dela, a gente tem carro, para quem morava em rua, dormia na rua, Deus, ele colocou a gente para morar em condomínio fechado, com segurança para mim, para minha família, para minha casa. Deus me tirou da vergonha. Todos que olhavam para o Matias fracassado, o Matias que não tem estudo, todos que olhavam para mim desacreditado e falavam, ele não vai vencer, porque era isso que eu via. Você não tem estudo, não tem como você crescer na vida. E depois de ser entregue a Deus, o sacrifício no altar, na fogueira santa de Israel, e depois que eu recebi o Espírito Santo, foi quando tudo começou a mudar. Porque eu digo que sem o Espírito Santo eu não estaria aqui. E hoje o Matias é um Matias feliz, um Matias que ele não depende de parente, não depende de favores, um Matias que gera emprego para mais de 15 famílias, direto e indiretamente. É um Matias de sucesso. Mas tudo isso é para a glória do meu Deus. Eu só apenas estou aqui administrando as riquezas de Deus aqui na terra. Mas Ele é o dono e eu considero que eu sou administrador das riquezas dEle. Deus, Ele mudou a minha vida por completo. Eu lembro que, voltando um pouquinho atrás, daquela infância que eu vim daquela infância pobre, que o meu pai, há pouco tempo atrás, eu pude presentear ele com uma caminhoneta. Ele ficou muito feliz. Foi uma alegria para mim muito grande poder presentear meu pai com aquele carro, porque ele não tinha carro. E uma coisa é receber um carro, outra coisa é receber um carro de luxo. Ele ficou muito feliz, ele não imaginava aquilo. De 3 anos para cá, a minha vida mudou completamente. O que eu não conquistei em 20 anos atrás, eu conquistei em 3. Porque o altar, ele muda sim a nossa história. Eu não abro mão da fogueira santa de Israel. Quantas tiver, todas eu vou entrar. Antes eu procurava emprego em uma empresa milionária e hoje eu administro uma para meu Deus. Então, é só vitória. De analfabeto a semi-analfabeto a empresário. De fracassado, inseguro, cheio de traumas, a um homem bem-sucedido, forte, definido, corajoso. A um homem solitário, amargurado, casado, realizado. A de um homem pobre, que mal tinha para se alimentar, hoje gera postos de trabalho. É isso que Deus quer fazer com você, meu amigo. Mas para isso, tem que acontecer a transformação aqui, aqui dentro. Aqui dentro tem que acontecer essa transformação. É quando o Espírito de Deus entra. O Espírito de Deus entrou em Matias. E por isso você viu agora o casamento, a felicidade, a prosperidade. Mas tudo isso é resultado do que entrou nele. O Espírito de Deus entrou. E quando o Espírito de Deus entra na gente, então ele nos transforma. Foi o que aconteceu com Jacó e tem acontecido com milhares e milhões de pessoas que têm participado da fogueira santa. Nós vamos para
o Vale de Jaboque. Nós vamos levar a sua identidade frustrada, triste, pobre, doente para este lugar. E lá vamos lutar com Deus a noite toda em seu favor. E você não vai ficar aqui dormindo, não. Você vai lutar também daqui, em união de espírito e de fé. E você vai ser transformado tanto quanto foi o Matias. Domingo agora, às 18 horas, no Templo de Salomão, nós vamos ungir um instrumento de trabalho, algo que represente a sua vida econômica. Você que está afastado, diga, eu vou voltar. Fale, eu vou voltar. É isso mesmo. Venha vestido com a peça de roupa branca. Pare de pensar e achar que a distância, o cansaço, o preconceito, vença tudo isso e obedeça a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. A ressurreição do Senhor Jesus representa o início da sua igreja. Quando começa aos poucos a ser propagado o Evangelho de Cristo. Cada dia, mais e mais discípulos eram preparados pelo Espírito Santo para a grande missão de evangelização, libertação e salvação dos sinceros. A igreja primitiva era marcada pela separação das coisas ruins e o amor e obediência aos ensinamentos de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos viveram sob um conjunto completamente diferente de princípios e valores do que o resto da humanidade vivia e vive. Assim foi o nascimento da igreja primitiva, que no seu primeiro amor ao Senhor Jesus era inocente e pura na fé. Mas Satanás, usando os religiosos e políticos da época, partiu contra ela através de uma cruel e implacável perseguição. Matem-no! Isto impressionava de tal forma os romanos que eles acabavam por se converterem também. Satanás, então, em vez de ver o número de cristãos diminuindo, via aumentando cada vez mais. Ninguém pode servir a dois senhores, declarou o Senhor Jesus aos seus discípulos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai aborrecer a um e amar ao outro, ou desprezar a um e se dedicar ao outro. No entanto, as religiões passaram a maior parte dos últimos 2 milênios tentando provar que Jesus estava errado, que podemos fazer a vontade de Deus e a do mundo sem desagradá-lo. Hoje estamos vivendo uma fase de apostasia da fé. Vivemos uma era globalizada, cercados por ideias e visões de mundos concorrentes e interconectados. E os cristãos estão cada vez mais influenciados por ideias não bíblicas. Uma pesquisa conclui que apenas 17% dos cristãos que frequentam uma igreja e consideram sua fé importante têm uma visão bíblica. 61% concordam com ideias enraizadas na chamada nova espiritualidade. 54% concordam com visões pós-modernistas. 36% aceitam ideias marxistas. 29% acreditam em ideias baseadas no secularismo. Mas a base do cristianismo é bíblica. E tudo que se opõe ao cristianismo se opõe ao cristão. A vida espiritual é a base para todas as outras áreas da vida. É a única tranquilidade pacífica e confiável para nos afastar das distrações deste mundo. Devemos nos ancorar nessa segurança firme e sólida que nunca muda. A fé consciente dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro cristianismo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse.
no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.